Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? É com muita alegria no coração e com muito temor que entro aqui em mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus para os irmãos, né? Que uma palavra que, antes de qualquer coisa, uma palavra que confrontou o meu coração, que cortou a minha alma e trouxe muitas mudanças na minha vida. E eu tenho certeza que é uma palavra que também vai edificar a tua vida nessa noite. Amém? Som, glória a Deus. Melhorou. Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre um personagem bíblico, sobre um homem de Deus, que eu tenho certeza que muitos de vocês já até ouviram a respeito desse homem, porém não é um relato assim muito comum, não é algo que a gente anda sempre escutando, né? Então eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 10. É um tipo de leitura que talvez possa gerar um estranhamento para os irmãos, mas é a palavra de Deus, né? É uma genealogia, é o discorrer de um texto, é um relato histórico, mas é algo que está aqui na Bíblia e vai gerar mudança, vai gerar reflexão para nós nessa noite. Então eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o versículo na sequência, e assim a gente vamos até fechar os 10 versículos, amém? Então vamos lá, vou ler o primeiro. Os filhos de Judá, Perez, Eizom, e Carmi, e Hur e Sobal. Estas são as famílias dos Zoratitas. 3. O 4. E Penuel, pai de Gedor, e Esser, pai de Ruzá. Estes foram os filhos de Ru, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. 5. E Naara deu à luz a Auzão, e Éfer, e Temene, e Rastari. Estes foram os filhos de Naara. 7. Oito. E Cós gerou Anube e Zobeba, e as famílias de Aarel, o filho de Harum. 9. E Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se com bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou.
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, mais uma noite, com a Bíblia aberta, Deus, com a Tua palavra aqui, Deus, aberta, e nossos corações também estão abertos nessa noite, Pai. Estamos aqui para receber mais de Ti, mais do Teu poder, mais da Tua palavra, mais do Teu Espírito Santo. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor possa estar nos sustentando diante da Tua palavra, Deus, para que a gente possa resistir, ó Pai, à Tua presença em nosso meio. E que a gente possa aprender e crescer juntos em nome de Jesus, o Santo e Eterno, Todo-Poderoso. Amém e amém. Nós lemos aqui 10, podemos assentar, irmãos. Nós lemos aqui alguns versículos, algumas passagens que talvez não seja muito comum a gente estar lendo. Falamos aqui de famílias, diversas famílias, em diversos períodos. Falamos aqui de uma genealogia que veio partindo lá de Judá, e a gente veio descendo, e a gente parou na família de Jabez. Amém? O tema que nós vamos trabalhar nessa noite diz assim: contrariando a estatística. Contrariando a estatística. O que seria estatística? Estatística é um padrão, é uma repetição lógica, é uma sequência, são dados que se repetem, e seguem uma tendência. Então, quando a gente tem um volume de dados, tem uma tendência, a gente tem uma estatística. Aquela estatística nada mais é do que um resultado. Então, aqui a gente teve a nomeação de diversas famílias partindo desde Judá. E nós descemos o texto até chegar na vida de Jabez. E a família que a gente deu início aqui, a estatística, a família que a gente começou a discorrer desde o início do capítulo, é a família de Judá. E Judá carrega um nome muito poderoso. A tradução de Judá quer dizer excelência, glorificado, exaltado. É uma família que carrega um nome poderosíssimo. E a cultura judaica, ela sempre teve muita cautela, muito cuidado na hora de escolher o nome de uma pessoa, na hora de batizar, de definir qual vai ser o nome dessa criança. Olha, o nome dessa criança vai ser Judá, excelência, prosperidade, glorificação. Então, entre a cultura judaica, sempre teve essa cautela na hora de se definir o nome de um bebê, de uma criança. E por que é contrariando a estatística? O que está indo contra o resultado daquela família? É quando a gente chega aqui no versículo de número 10, no versículo de número 9, e a palavra começa a dizer assim, ó: e Jabez foi mais honrado do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porque eu dei à luz com dores. Eu dei à luz com dores. Então a gente aqui está falando de um homem que vem de uma linhagem de glorificação, uma linhagem de exaltação, de uma família onde tem uma tradição boa, e quando chega na vez de Jabez nascer, a mãe dele fala que ele é dores. Você me gerou dores no parto, então o seu nome vai ser dor. Imagina o peso que esse homem carregava só com o nome dele. Chegou o homem das dores, chegou o homem que carrega a dor consigo, chegou o causador de dor. Não quero andar com esse cara, eu não quero conviver com um homem, porque aquela cultura valorizava demais o nome, tinha uma valorização. Olha, você não vai casar com Jabez, porque senão você vai casar com o homem das dores, e a tua família vai ser de dor, vai ser de sofrimento. Então, certamente, haviam circunstâncias que atormentavam a vida de Jabez. Apesar da Bíblia não ser muito detalhista acerca dessa história, desse contexto, a gente consegue imaginar como que foi a vida de Jabez, só pelo fato dele carregar um nome de dores. Você é um causador de dor. Alguém aqui gostaria de receber esse nome? Dores. Isso é uma maldição. Ele foi um homem maldito, e o pior de tudo, irmãos, pela própria mãe.
própria mãe dele colocou sobre ele as dores de parto. A Bíblia não relata que os irmãos dele também carregavam nomes negativos, malignos, não, mas o Jabez era dores, ficou marcado. A mãe lançou sobre ele toda a sua ira, toda a sua fúria, e ele carregou isso com ele. E isso foi Jabez, um homem que tinha tudo para dar errado. Jabez tinha tudo para dar errado na vida. Carregador de dores, o homem da dor, porque dei à luz com dores. Foi amaldiçoado pela própria mãe. Vocês estão com Bíblia aberta ainda nessa noite? Vocês estão com Bíblia aberta? Então convido vocês a abrirem lá em Isaías 49, 15. E nós vamos ler juntos para que todo o inferno ouça a igreja do Senhor falando a palavra de Deus nessa noite. O homem que tinha tudo para dar errado. Isaías 49, no versículo 15. A igreja pode estar lendo? Isaías 49, 15. Amém? Vamos tremer o inferno nessa noite com a palavra de Deus? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vocês sentiram isso, irmãos? Ele carregava uma dor, ele carregava uma maldição, imposta pela própria mãe, tinha de tudo para dar errado, mas o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor nos fala? Ainda que a sua mãe se esqueça de você, ainda que a tua família tenha te abandonado, os teus amigos, os teus colegas que você vivia, que estavam ali contigo no período bacana, ainda que todo mundo tenha te abandonado, até a tua mãe, eu, todavia, não te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Você não será abandonado, você não está abandonado, o Senhor dos Exércitos está com você. Amém? Vocês tomam posse dessa palavra, irmão? Eu tomo posse disso. Lançaram coisas contra você e você nem sabe, mas o Senhor dos Exércitos já te acolheu, já te segurou, você é dele. E ninguém tira você dos braços dele, a não ser que você queira fugir. Eu não quero fugir. O lugar maravilhoso é estar na presença de Deus todos os dias. E vamos dar continuidade. Jabez tinha tudo para dar errado, tinha maldição lançada contra a vida dele, da própria mãe. Ele poderia ficar triste, ele poderia se isolar, né, e de tanta solidão chegar a um ponto de querer cometer talvez um suicídio. Só que Jabez não desistiu. Se há um Deus, se existe um Deus, vou procurar por Ele, vou recorrer a Ele. E logo no versículo 10, nós podemos ler o seguinte: e Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflinja. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Jabez foi rejeitado, e agora a gente está vendo que Jabez invocou quem? O Senhor. Só que não foi uma oração qualquer. Jabez não falou assim, Senhor, socorro, no genérico. Ele invocou o Senhor, mas ele fez uma prova de Deus. Ele fez, digamos que assim, um desafio
com Deus. Por quê? Ele já não tinha nada, ele já era amaldiçoado, já era maldito, a mãe rejeitou, a família rejeitou. Se há um Deus que possa me socorrer, vou até ele. E aí a gente vê Jabez falando assim: se com bênção me abençoares, ou seja, se tu és um Deus bom, se tu tens algo de abençoado, derrama sobre mim, me entregue algo de especial, se é que o Senhor tenha para mim. E foi assim que Jabes iniciou sua oração. Ele via Deus como uma fonte de bênçãos. E é assim que eu e você precisamos olhar para o Senhor nosso Deus, como uma fonte, como a origem de tudo que há de bom. Antes da gente prospectar que o homem ou situações da vida possam nos fornecer alguma coisa, sempre pense no Senhor como a fonte. Nunca é só um emprego, nunca é só uma sala de aula aleatória, nunca é um lugar aleatório que você está, nunca é uma fila aleatória. Você sempre vai estar no lugar onde Deus te posicionou, aonde Deus te colocou. E não fique esperando chegar o grande dia onde você possa abrir a sua boca, pregar, falar. Não, Deus já te posicionou ali. Deus é a origem de tudo. Deus vai gerar novos cenários. Presta bem atenção nessa palavra. Deus vai gerar novos cenários, novos ambientes, novos patamares, novas posições, desde que você entenda que você precisa estar presente, posicionado onde você está agora. Agora, você tem que vencer o hoje. O basta, cada dia o seu mal. É o mal do dia que você tem que vencer. O mal do amanhã vai vir, mas o Senhor estará lá contigo. O Senhor contempla os nossos corações. Ele sabe, mas Ele quer ver como você se comporta agora. O como você se comporta agora vai definir como você vai estar se comportando lá na frente. O que vai mudar vai ser o cenário e o ambiente. Mas o seu coração já tem que estar no nível 2, aqui no cenário do nível 1. Aí você já vai estar pronto para adentrar novos ambientes. Quando eu falo novos ambientes, eu falo novas filas, novas classes, novas oportunidades, novos empregos, novos evangelismos, porque são novas pessoas. E o Senhor, o coração do Senhor era movido pelo amor que Ele tem pela humanidade. E a prova disso está em Jesus Cristo. A prova disso está em Jesus Cristo. Então, antes de você pensar que você vai aqui ou ali fazer negócios, aqui ou ali, como diz a palavra de Deus, se o Senhor quiser, e com bênçãos me abençoares, aí você vai, aí acontece. O problema é que às vezes a gente quer tomar muitas decisões e assumir o protagonismo de muita coisa que não é nosso. E aquilo que é nosso, a gente quer terceirizar. Quer ver um exemplo? Aquilo que não é nosso. Às vezes você quer se meter em brigas, em confusões, ou entrar em portas que Deus não te chamou, mas você quer forçar a barra, você quer entrar lá, quer dar o seu jeito. E aí são coisas que não são nossas. Agora, quer ver coisa que é nossa e a gente terceiriza? Pastor, ora por mim. Mãe, ora por mim. Faz um jejum por mim. Mãe, bota o meu nome lá no caderno de oração para as coisas andarem. É o teu joelho que tem que estar dobrado diante do Senhor. É o meu joelho que tem que estar dobrado diante dele. É o meu coração que tem que estar esmagado, dilacerado aos pés do Senhor, para que assim venha um novo tempo, para que assim venha um novo cenário, para que assim com bênçãos Ele te abençoe. E essa foi o início da oração de Jabez. Se com bênçãos me abençoares. E logo na sequência, Jabez já faz outro pedido. Ele fala, se com bênçãos me abençoares e alargares minhas fronteiras.
Alargares as minhas fronteiras. Essas fronteiras aqui não é só algo geográfico, porque quando você olha em outras versões, ele também fala, amplia os meus termos, amplia a minha tenda, amplia o meu território, como ele diz aqui. E esse é um tipo de oração que a gente vê que o coração de Jabez, na verdade, o coração de Jabez, ele não está focado em coisas egoístas. Ele quer uma amplitude de território. Ele não quer coisas só para ele quer coisa para a família dele. Ele quer alargar, ele quer ampliar os termos. Então, na oração de Jabez, ele inclui o todo. Se com bênçãos me abençoares e ampliares os meus territórios. E olha só, isso aqui cabe bem com outra coisa que é muito interessante. Se ampliares minhas fronteiras. Irmão, sabe como é que Deus amplia a tua fronteira? Através do conhecimento. Através da busca de informação. Sabe, a gente não tem que viver uma vida terceirizando informações, só ouvindo o que a televisão fala, só ouvindo o que o rádio fala, só perguntando, o que você acha, o que você vê? Você tem condições, Deus te deu condições de adentrar o universo do conhecimento. Você precisa ler livros, você precisa adentrar em artigos na internet, com muito cuidado, claro. Você precisa aprender um novo idioma. Senhor, amplia as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras. Mas olha só, não é na força do teu braço. Ele está pedindo isso para quem? Então é o Senhor que vai ampliar as tuas fronteiras. É o Senhor que vai ampliar o teu conhecimento. Mas só vai ampliar se você pedir de joelho dobrado, se humilhando na presença dEle. Sabe por que que alguns de nós têm a dificuldade de crescer em conhecimento? Porque muitas das vezes nós temos uma soberba, uma arrogância muito alta. A gente acha que a gente tem um conhecimento, mas a gente não tem um conhecimento de que a gente não tem conhecimento. E para você quebrar essa barreira do conhecimento, da arrogância e da ignorância, você precisa de uma chave para destravar. E sabe que chave é essa? A humildade. Humildade. Atravessei a porta. A humildade. A humildade é, eu preciso aprender mais. O que eu sei não é o suficiente. O Senhor é a fonte de sabedoria. O Senhor é a fonte de informação. Eu não sei de nada, eu não sei como o cosmos foi formado. A ciência tenta me explicar, tenta me empurrar uma teoria evolucionista, não sei. A ciência tenta te dar uma justificativa. Mas a palavra de Deus tem conhecimento para mim e para você. Tem informação. Tem coisas que a ciência anda descobrindo que a nossa palavra aqui, já diz há muito tempo. Prosseguindo ao conhecimento, quando a humildade vira a chave, quando você gera a consciência de que você é um bebezinho eterno e que você precisa sempre estar aprendendo, que no fundo, o seu conhecimento não passa de trapo de imundícia perante o Senhor. Quando você tiver humildade para entender que você precisa sempre crescer, sempre evoluir na palavra, aí você adentra o conhecimento. E detalhe, quanto maior você for em conhecimento, maior seja a sua humildade. Que a sua humildade cresça junto com o conhecimento. E por isso que Jabez pediu, Senhor, amplia os meus termos, amplia a minha fronteira, que eu possa acessar novos ambientes, novos lugares, com as bênçãos que o Senhor me deu. Logo na sequência, Jabez diz assim, e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo. Seja a tua mão comigo. Veja bem, Jabez ele está pedindo, me abençoa, Senhor, com bênçãos. Amplia as minhas fronteiras, mas que a tua mão esteja comigo.
E que eu não parta para uma busca desenfreada por conhecimento, me apartando da tua mão. Uma busca desenfreada por novos ambientes, por novos lugares, abandonando aquilo que é teu. Não, Senhor, que a tua mão me leve a novos lugares, a novos ambientes, a novas conquistas, a novas direções. Que a tua mão sempre esteja estendida sobre a minha vida. E a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida nessa noite. A mão do Senhor é contigo nessa noite. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está aqui à toa, você não viveu todo o teu contexto histórico de vida para estar sentado aqui num banco da igreja nessa noite à toa, não. O Senhor tem coisas para tratar no teu coração, no meu coração, e é por isso que você está aqui nessa noite, para ampliar o território, ampliar o domínio. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Esta igreja aqui, primeira igreja batista em Jardim Bom Pastor, será a igreja da cidade. Será uma igreja metropolitana. Porque os planos do Senhor não são só para um contexto de terreno, assim, ó, quadrado. O Senhor, Ele quer corações que almejam amplitude. Então o Senhor é um Senhor da cidade inteira. Ele não é só o Senhor desse contexto, Ele é o Senhor do bairro inteiro. Então o Senhor tem planos metropolitanos. E para isso nós precisamos estar preparados. Buscar conhecimento. Porque se a gente se isolar naquilo que a gente já acha que sabe, a gente está limitando o poder de atuação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai continuar sendo infinito, poderoso, fonte de toda sabedoria e riqueza, mas você vai estar limitando a atuação dele na tua vida. E daí que Deus começa a levantar outras pessoas. Então eu só estou aqui para te acordar, para o trem não passar e você ficar dormindo. O trem está passando. Jesus está voltando, tem obra para ser feita. A seara precisa de braços, de forças. E você está aqui nessa noite, irmão, porque Deus está tratando no seu coração. E Ele vai ampliar os teus termos em nome de Jesus. E o detalhe principal, que a mão dele jamais saia sobre a tua vida, que ela sempre esteja estendida. Aonde você for, que haja expulsão de demônio, que haja cura, que haja manifestação e poder do Espírito de Deus. Muitas das vezes a gente não tem uma consciência da nossa identidade. E isso é um problema assim gravíssimo. Se vocês soubessem, tivessem dimensão do que vocês carregam, do que a gente carrega, a gente não daria alguns moles por aí. Se eu dissesse para você, eu estava meditando nisso em casa, esses dias. A gente carrega como se fosse uma espécie de procuração em nossos corações. Como se a gente tivesse uma procuração na nossa carteira. E sabe o que está escrito nessa procuração? Em nome de Jesus. Então, aonde você está em nome de Jesus. E se você está naquele ambiente em nome de Jesus, e você toma posse daquela identidade, daquela procuração, muitas coisas vão acontecer em nome de Jesus. Desde que você não tenha medo de usar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Eu estava nessa tarde conversando com a minha tia, que por sinal está aqui nos dando a honra da sua presença nessa noite, o meu tio, a minha família. Hoje a gente esqueceu de apresentar os visitantes na igreja. No final a gente faz uma parabenização para os nossos visitantes. E no diálogo que a gente estava ali, falando a respeito de Deus, das coisas de Deus, eu me lembrei sobre a história de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, que é uma americana,
onde ela, na década ali de 70, ela carregava um ministério muito poderoso, um ministério muito forte, assim, naipe do Billy Graham, nível de Billy Graham, assim, nos Estados Unidos, só que o ministério dela era muito focado em cura, focado na cura, né? Focado na iluminação, assim, de trazer revelações a partir de cura. Ela enchia estádios, veja bem, ela enchia estádios, as pessoas iam até esse estádio, ela chegava lá, pelo poder intermédio do Espírito Santo, ela colocava a mão nas pessoas e as pessoas eram curadas. Esse era o ministério dela, essa era a frente que ela carregava. Teve um evento em que ela não pôde comparecer. A Kathryn Kuhlman não pôde comparecer e ela convocou uma das pessoas da sua equipe e falou assim: eu não vou poder comparecer no evento de hoje, estou me sentindo muito mal, tá? E eu quero que você, né, que é uma pessoa de confiança da minha equipe, que você esteja lá me representando nessa noite. E aquela pessoa que ela convocou já começou a ficar assim: caramba, hoje eu vou atuar no lugar da Kathryn Kuhlman. Nossa, vai ser algo assim fenomenal. Vou começar o jejum, vou começar a oração, e isso a poucas horas do evento. Vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a equipe da Kathryn, que já conhecia como que tudo funcionava, como funcionava pelos estádios, falou assim para ele: cara, só dorme. Sobe pro hotel e vai dormir. Quando der a hora do evento, a gente te chama. E ele todo empolgado: não, que hoje eu vou fazer, vai acontecer, hoje a responsabilidade está comigo, vou curar muitas pessoas. E ele subiu naquela adrenalina. Esse relato você encontra na biografia dela. Quando esse jovem acordou, ele desceu, né, desesperado, entrou dentro do carro junto com a equipe que ia direcionada para o estádio. Só que o que aconteceu? Ele pegou um trânsito absurdo. Ele pegou um trânsito assim muito pesado. E ele já estava atrasado para o evento. E aí o que ele fez? Ele: caramba, estou atrasado. As pessoas estão lá aglomeradas, o evento já vai começar, pessoas precisando de cura. Isso nos anos 70. Aí o motorista do carro ligou o rádio e sintonizou na rádio onde estava sendo transmitido o evento, onde seria transmitido o evento. E o locutor da rádio já estava freneticamente falando: e são muitas curas acontecendo nesse lugar, e o poder de Deus é grande. E aí ele começou a pensar: ué, eu nem cheguei lá ainda. E aí ele teve a consciência de que não era ele, mas o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus. E ele já estava atuando, independente dele estar lá ou não. Que quando a gente ampliar os nossos conhecimentos, que quando a gente adentrar com a humildade, quando a gente chegar em novos lugares, novos ambientes, que a gente nunca se esqueça que não é na força do nosso braço, não é na força do meu, do teu, mas o poder do Espírito Santo. É uma ilustração que parece ser assim algo muito bobo, mas carrega algo muito forte. Que é que a gente tenha consciência daquilo que é nosso e daquilo que é de Deus. E que a unção que repousa sobre mim não é minha, é dele. A unção que repousa sobre você não é tua. O poder não é teu, você carrega. Eu falo brincando, mas é a verdade. Quanto mais jumento eu for, e mais o Senhor for sobre mim, melhor. O jumentinho que entra na cidade triunfal: o Senhor é o rei, é o mestre, é o dono. Eu não sou nada, nunca serei. E toda e qualquer glória que vier para mim será redirecionada para Ele, que é o dono de toda a glória e todo o poder. E que você seja assim quando adentrar em novos desafios. Estou aqui porque o Senhor quis, o Senhor permitiu, e continuarei a render graças e glórias, antes que a ira dele se volte contra mim. Kathryn Kuhlman, só para concluir, ela tinha
um chamado ao celibatário, viver uma vida celibatária, até que ela encontrasse uma pessoa, um homem de Deus e casasse e tudo mais. Ela foi inventar moda de, no meio do ministério dela, casar com um homem aonde Deus não tinha direcionado para a vida dela, um homem que já tinha saído de diversos relacionamentos. Então ela casou, teve um relacionamento completamente enrolado com aquele homem, e a unção que repousava sobre ela já não estava mais. Então chegou o culto, que ela ia lá para poder curar, fazer e acontecer. Cadê? Não está ligando, não está funcionando. Então que a gente possa sempre reconhecer. E eu estava lá em Jabés, irmãos, desculpa. Vamos voltar para a vida de Jabés. Seja a tua mão comigo, sempre, e me guardes do mal. Então, além dele pedir para que a mão do Senhor tivesse estendida, que isso é uma coisa, é a gente estar dentro da presença dele, é a gente estar centrado na presença dele, ele ainda pediu para que ele fosse livre do mal. Então ele teve a consciência que, embora a mão do Senhor esteja estendida sobre mim, ficar livre do mal é uma outra questão. A mão do Senhor está estendida, e que me livre do mal, o que o mal não me aflinja. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis uma proteção divina. Ele quis uma proteção. Jabés tinha uma consciência, olha, vou ser abençoado, vou ampliar as minhas fronteiras, mas que o mal não me aflinja. E não se esqueça que o nome de Jabés significava dores. E em momento nenhum Jabés falou assim, muda meu nome, Senhor. Jabés não falou, não pediu, muda meu nome. Pediu, se com bênçãos me abençoares, a minha história eu não nego. Vinde lá, esse é o nome que me deram, mas agora que o Senhor é meu Deus, eu sou uma nova criatura. Não importa o que falam de mim, o que falaram, eu sou uma nova criatura. E que o mal não me atinja. Então a mão do Senhor, além de estar abrangente sobre a vida de Jabés, o mal não o atingia. Por que o mal não o atingia? Porque na conclusão do versículo a gente vê assim, e Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E se a gente vê lá no início do versículo 9, a Bíblia fala assim, e Jabés foi mais honrado do que seus irmãos. Jabés foi mais honrado do que os seus irmãos. Tinha tudo para dar errado, contrariando a estatística, contrariando resultado. Veio de uma família, veio de uma tribo, descendente de uma tribo onde tinha exaltação, glorificação, só pessoas boas, pessoas destinadas ao sucesso, mas quando chega na vez de Jabés, ele é destinado a dores, sofrimento, desilusão. Quantas vezes isso não já aconteceu comigo e com você? Palavras foram lançadas contra você, que você não consegue, que você não é capaz, e que você nunca vai conseguir gerar nenhuma mudança, e talvez você carrega isso com você até os dias de hoje. Talvez lá no fundo você até acredita, nossa, será que eu estou sofrendo a maldição lá do meu tataravô que jogaram nele? Será que isso está vindo para mim? Será que eu venho de uma linhagem aonde eu venho sofrendo em cascata maldições por conta de algo que foi lançado lá em cima? Querido, eu falo uma coisa para você. Eu não sei se a origem do problema está lá, na tua família, no teu tataravô que tu não conheceu, e o bicho pega para você até hoje. Eu não sei disso. Mas eu sei de uma coisa. Que o sangue e o poder de Jesus Cristo pode te libertar, pode me libertar, pode gerar transformação de vida em cada um de nós, se assim nós o aceitarmos.
Aonde a igreja de Cristo entra, o inferno recua. Aonde o Senhor Jesus passa, a cura, a transformação, e aonde o sangue do Senhor cobre, toda maldição é quebrada. Aonde o sangue de Jesus Cristo cobriu, quebrou-se a maldição. Acabou-se a maldição hereditária, se ela era. Se aquela maldição vinha sobre você, se aquela seta vinha sobre você, ela parou lá na cruz. Sabe por que ela parou lá na cruz? Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá em Isaías 53. Isaías 53, nos versículos 4 e 5. A igreja pode ler, por favor? Na versão que eu tenho aqui, ela diz que ele levou as nossas dores. Sabe qual é o mais interessante nisso tudo? Que Jesus, ele é o leão de qual tribo? Ele veio lá da tribo de Judá, houve maldição lá atrás, e ele veio aqui na frente e fala, eu levei as dores do mundo. Então não importa o que jogaram de dor sobre mim, sobre você, maldição sobre a tua vida, sobre a minha vida, Jesus Cristo levou tudo isso com ele na cruz do Calvário. Então você é uma pessoa, se você crê, você é uma pessoa completamente revestida pelo poder e glória do Espírito Santo de Deus. E não há nada, irmãos, que a gente possa fazer, não há nada que a gente faça para merecer a graça e a misericórdia de Deus. Não importa o quanto a gente performe, o quanto a gente se comporte bem, faça, seja o mais santo possível. Não, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Ponto. A misericórdia dele está sobre a tua vida. Como você trata, considera, gera, retribui ao Senhor a essa misericórdia, aí é outra conversa. Se você despreza, se você não se importa, se você barateia aquilo que o Senhor te oferece, que é a sua misericórdia, aí é uma outra conversa. Mas a misericórdia e a graça de Deus, ela repousa sobre as nossas vidas. E ela continua disponível para cada um de nós. Nós falamos nessa noite sobre um texto aparentemente pequeno, simples, mas de grande profundidade. Jabez foi um homem maldito pela própria mãe, tinha de tudo para se vitimizar, tinha de tudo para arrumar confusão lá na origem com os irmãos. Olha, vocês me devem, vocês têm uma dívida comigo, porque a mamãe colocou um nome em mim maldito e vocês têm tudo nome bonitão, vocês têm tudo nome de gente que tem tudo para dar certo e o meu nome é todo de maldição. Jabez não fez isso. Jabez não recorreu à justiça dos homens. Jabez colocou em desafio o próprio Deus. Se há um Deus, invocai ao Senhor enquanto se pode. E ele invocou o Senhor Deus. Se há um Deus, me abençoe com bênçãos. Se há um Deus, amplie as minhas fronteiras. Se há um Deus, que a tua mão esteja estendida sobre a minha vida. Se há um Deus, aleluia, que eu seja livre de todo mal, que o mal não me aflinja. Então essa é a palavra que eu tenho para mim, irmão, e para você nessa noite. Que o Senhor Deus continue te acompanhando aonde você estiver,
aonde você passar, a situação que você está enfrentando. Como o pastor disse aqui na frente, estamos passando por um período de grande luta. Na verdade, estamos passando por um período de luto, de grandes lutos. Estamos tendo grandes perdas em nosso meio. Sabe uma passagem que me chama muita atenção, e não dá para passar por esse versículo sem lágrima nos olhos? É quando o salmista fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000, mas tu não serás atingido. Mas, irmão, vocês já pararam para analisar que quando eu falo que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu estou caminhando entre mortos? Eu estou caminhando entre corpos caídos ao meu lado. Então não é algo que eu fale com alegria, mas apenas com agradecimento, por não ter sido uma vítima, por não ter sido levado. Mas é um versículo que traz um certo pesar, mas é um agradecimento ao Senhor. E que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando. Eu gostaria de, nesse momento, já estar chamando o ministério da Unijá para estar nos auxiliando com louvor. Enquanto eles não se aproximam, eu gostaria de estar orando com você nessa noite. Queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria te convidar a refletir sobre algumas questões nessa noite. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, Deus, a tua igreja. Eis aqui, Deus, corações que só o Senhor conhece o íntimo de cada alma. Só o Senhor conhece, Pai, as preocupações que cada um carrega. Só o Senhor conhece as lutas, ó Pai, que ele enfrenta, que ela enfrenta. Mas, Deus, tendo a noção, ó Pai, que o Senhor compreende a luta de cada um dos meus irmãos, eu te peço, Deus, uma bênção especial nessa noite sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles possam sair dessa noite aqui, Deus, que, Pai, qualquer complexo de maldição que eles carregavam possa ser quebrado, ó Pai, despedaçado em nome de Jesus, ó Pai, para que eles possam sair daqui, ó Pai, conscientes, ó Pai, de uma vida, que eles possam ter uma vida vitoriosa, ó Pai, apesar da circunstância, apesar do cenário, eles possam ter, Deus, a consciência de que o Senhor é o único e poderoso Deus. Amém e amém.